Primeira Tessalonicenses, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Tessalônica, na região, ali na Grécia, né? Região da Ásia Menor. E nós vamos ler a partir do versículo 13. E estarei começando hoje uma série de mensagens, talvez uns 3 cultos pelo menos, para encerrar não, né? Para concluir uma parte, porque o assunto é deveras extenso. E o título dessa série de estudos é o seguinte: Ressurreição, um consolo para a igreja. Ressurreição, um consolo para a igreja. A partir do versículo 13 até o verso 18, diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, ressurreição é uma palavra de consolo para a igreja. Se bem que as palavras aqui não é apenas a ressurreição, mas o arrebatamento, ou a ressurreição dos que estiverem mortos em Cristo, a transformação dos vivos pela ocasião da vinda do Senhor. Então aqui é um conjunto, né? Voz de arcanjo, a trombeta de Deus, alarido, né? O mesmo Senhor descer do céu com voz de arcanjo, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E na sequência, já seguido, junto assim, algo assim extraordinário, num tempo, lapso de tempo rápido, os mortos em Cristo não ressuscitarão em corpo de glória, os vivos em Cristo não precederão os que estiverem mortos em Cristo, serão transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Aí o apóstolo Paulo diz assim: olha, isto é um consolo para todos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. No versículo 13 ele fala assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes como aqueles que dormem, como os demais que não têm esperança. Estava dizendo de um povo que não tem esperança, porque morreu. Alguém diz que a última coisa que morre é a esperança. Tem até um ditado que, falado aí em muitos lugares, né? A última a morrer, a esperança é a última que morre, não é isso? A esperança é a última que morre. Mas na verdade, eu já falei em outra mensagem, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, pela ocasião da vinda do Senhor. Então, quando nós falamos de ressurreição, nós falamos de algo que é um consolo para a igreja, é um consolo para os santos. O apóstolo Paulo está dizendo: existem pessoas que não têm esperança, mas a igreja não é como os demais outros. A igreja tem uma esperança, e a igreja tem que se consolar nisso, em saber que embora seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu filho partiram no Senhor, porém, tendo partido no Senhor, nós temos um consolo. Um dia eles vão ressuscitar. E se porventura nós partimos dessa para a eternidade, também vamos ressuscitar pela ocasião da volta do Senhor. E se quando Ele voltar nós estivermos vivos, não morreremos, mas seremos transformados logo na sequência daqueles que ressurgirão. Porque primeiro vamos ressuscitar, e depois os que vierem em Cristo vão ressuscitar pela vinda do Senhor, melhor dizendo, ressuscitarão os que morreram em Cristo, e depois os que estiverem vivos serão transformados em corpo de glória, e subiremos ao encontro do Senhor. No decorrer desse estudo, dessa série de mensagens, nós vamos deixar isso mais claro. Agora observe o que diz Provérbios 14 e o verso 32. Provérbios 14 e o verso 32. Provérbios 14, 32. Só para nós fazermos aqui
darmos uma olhadinha nesse versículo que eu achei bastante interessante, né? Eu poderia até citá-lo, uma parte dele, mas eu quero lê-lo assim, para nós ficarmos mais inteirados do assunto. 14:32 diz assim: pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Mas o justo até na sua morte tem esperança. Que justo? Se a Bíblia fala que não há um justo que é justo quando pelos méritos de Cristo, justificado pela obra de Cristo. Eu já falei em outra mensagem, para frente falarei também em outras. Mas então o justo, aquele que foi salvo em Cristo, quando nós falamos justo aqui, é o salvo em Cristo, até na sua morte ele tem esperança. Porque embora a igreja sabe que pode morrer, pode partir para a eternidade, porque a Bíblia nos garante que nem todos dormiremos, mas transformados seremos. E se porventura morrer, ele tem uma esperança de ressurgir, de ressuscitar, de ser ressuscitado. E nessa série nós vamos falar sobre alguns assuntos interessantes sobre a ressurreição e entender que isso é para nós um grande consolo. A vinda do Senhor e a ressurreição, um grande consolo para a igreja. Talvez você, ao entrar num local de culto como esse, exista alguns pensamentos que nos tomam de assalto e que nos deixam às vezes até um pouco inquietos, sabendo que o amanhã pertence ao Senhor, nós não entendemos, mas por isso mesmo, por saber que pertence ao Senhor e que nós estamos na mão do Senhor, todo o controle Ele tem. Mas esse tema, ressurreição, nem sempre ele foi muito bem abordado, tão pouco bem entendido, desde tempos remotos. Inclusive na ocasião onde Cristo, pregando o Evangelho, fazendo aqui a sua instrução, dando aqui o seu ensinamento, os seus ensinamentos, ele enfrentou dificuldades. Nós chegamos numa ocasião onde, no livro de Mateus, capítulo 22, que uma linha um segmento entre os fariseus, ou melhor, entre os judeus, chamado saduceus, e esses saduceus eles eram aristocratas, eram pessoas ricas, de cargos poderosos, ocupavam a maioria do sinédrio, que eram 70 lugares, ou 72 lugares, onde os mestres da lei, digamos assim, davam instruções, davam ali os seus vereditos, julgavam as pessoas segundo a lei, e eles faziam parte da maioria, esses saduceus, e eles não criam em ressurreição. Em certa ocasião eles chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, uma mulher casou e ela perdeu seu marido, ela faleceu, e daí de novo ela casou e faleceu o seu marido, e casou 7 vezes. Na ressurreição eles queriam apanhar Jesus. De quem ela vai ser marido? Porque ela casou 7 vezes e licitamente ela tinha outro marido, porque ela ficou viúva, aí teve outro, ficou viúva, teve outro. Na ressurreição, na regeneração, aí o Senhor Jesus disse: olha, na regeneração nem se casam e nem se dão em casamento, serão como os anjos no céu. Eles tentaram apanhar Jesus numa armadilha, tentando dizer: como é que vai ser isso? Aí o Senhor explicou: olha, na ressurreição vai ser diferente, não vai ser como aqui, isso aqui é para aqui agora, casamento é para aqui agora, depois não vai ser assim, na ressurreição não vai ser assim. Vamos nos conhecer, evidentemente, mas não vai ser o marido da fulana e o esposo da Beltrano, não. Vocês entenderam? E era isso que Jesus estava ensinando. São verdades fundamentais, profundas, e que fizeram parte do conhecimento ou do ensinamento de Jesus. E ele disse para eles assim: ó, vocês estão errando por não conhecer as Escrituras, não saber a palavra, não entender isso. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Mateus 22, o verso 29, ele encerra esse pensamento dizendo isso: vocês estão errando porque vocês não conhecem. Vida conjugal, vida 2, marido e mulher, para a procriação, é aqui, nesse plano, nessa forma como estamos. Depois, serão como os anjos no céu, nem se casam e nem se dão em casamento. E o foco dele foi: vai acontecer a ressurreição. Só que vocês não estão entendendo bem, ou estão errando, porque não conhecem as Escrituras, não conhecem. Nós acabamos de citar um trecho de Provérbios, ou o versículo de Provérbios que diz: o ímpio, ele não tem uma esperança, mas o justo, até na morte, ele tem esperança. Observe o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Observe o que diz a palavra do Senhor. Onde Paulo estava pregando em Atenas,
onde ele chegou no Areópago e começou a pregar. Ele começou a andar, enquanto guardava alguns irmãos ali, alguma situação, ele começou a andar e começou a ver a cidade tomada de ídolos, de idolatrias, de deuses pagãos. E ele viu assim, meu Deus, esse povo aqui é totalmente voltado para a idolatria. Tanto que ele andando, ele viu um altar ao Deus desconhecido. E quando ele vai andando, ele começa a pregar, e quando ele começou a pregar, as pessoas o deram ouvido, porque eles gostavam de ouvir, eles se ocupavam de ouvir ou de aprender alguma coisa. E quando ele começou a pregar, ele começou a anunciar, e diz a palavra do Senhor em Atos 17, verso 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer este tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque diziam assim, porque Paulo lhes anuncia Jesus e a ressurreição. Entre os estoicos, epicureus, gregos, filósofos que estavam em Atenas, que estavam naquela ocasião que Paulo viu aquela situação de idolatria tomada aquela cidade, eles começou a pregar, e quando ele pregou Jesus e falando da ressurreição, porque não tem como pregar Jesus sem falar da ressurreição, porque isso é uma anela, é uma esperança da igreja, é uma certeza que vai acontecer. E não podemos desassociar, porque Cristo veio, morreu e ressuscitou, porque se apenas ele morresse, seria uma situação que nós talvez tivéssemos que lamentar, mas ele morreu por nossos pecados. E por que ele morreu? Porque o salário do pecado é a morte, então ele tinha que pagar o salário para poder nos dar vida, e tendo morrido, ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme ele havia dito e prometido. E quando Paulo pregava, ele pregava Jesus e a ressurreição, e eles ficaram atônitos ali. Peraí, ele prega deuses estranhos, esse paroleiro, esse tagarela, esse falador, esse falastrão, ele está falando sobre ressurreição. Isso incomodou aquelas pessoas, porque muitos na filosofia, e muitos que têm conhecimento secular, formados nesse mundo secular, instruídos nas letras, sem o conhecimento de Deus, eles pensam que a pessoa morre e acabou, que é uma aniquilação total, morreu, foi para o pó e acabou, não existe alma, mais nada, acabou. Eu tive um professor de física que disse que na faculdade todos os professores, de forma geral todos, eles eram ateus, acreditavam que a vida era só isso daqui, acabou isso daqui, findou, já era, não tem mais nada. Passou 20, 50, 60, 70, 80, 100 anos aqui, acabou, não tem mais nada. Mas não é isso que a Bíblia diz, e a Bíblia é essa regra de fé e prática, e a Bíblia diz que Jesus morreu sim, porém ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, e voltará, conforme nós lemos, e isso é uma esperança, isso é um consolo para nós, a igreja do Senhor. Embora passando por grandes adversidades e tribulações, e grandes batalhas nesse planeta, nesse mundo, nessa situação que nós vivemos aqui, onde o mal se alastra, o pecado se alastra, o mal vem corrompendo até mesmo muitos pastores e pregadores, nós temos um consolo: Jesus voltará e ressuscitará os que morreram nele, e os vivos serão transformados. Esse é um consolo grandioso para a igreja. E quando nós olhamos para o verso 32 do mesmo capítulo de Atos 17, olha o que nós encontramos: quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombavam e outros diziam, sobre isto te ouviremos em outra ocasião. Outra vez, numa outra ocasião nós vamos te ouvir. Ou seja, o discurso de Paulo foi firme. Ele pregou sobre que em Deus nós andamos, nós vivemos, nós existimos. Ele falou até de uma forma muito clara para ímpios: olha, tem de vocês aí um profeta, ou melhor, um poeta que diz que em Deus nós vivemos, etc, etc, só um Deus, etc. Ele foi dizendo ali para pessoas ímpias. Mas essa questão da ressurreição trouxe um certo desconforto para aquelas pessoas. A questão da ressurreição trouxe um certo desconforto ao coração dos ouvintes, porque é um tema que em muitos lugares não se aborda, que em muitos lugares não se apresenta, e nós temos que ficar atentos, porque essa doutrina bíblica, Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Ora, ele fala de um Jesus que morreu, agora ressuscitou. Mais na frente, quando ele tornou a falar, ensinando e falando sobre ressurreição, eles disseram: olha, sobre esse assunto aí, nós vamos te ouvir em outro caso. Até zombaram, alguns zombaram dele, outros, porém, como Dionísio e Dâmaris, deram ouvido a ele, se juntaram a ele. Mas muitos zombaram justamente por isso, sobre ressurreição. Queridos, todos dizem, ou quase todos dizem, que a única coisa certa do mundo é a morte. Não é.
A única coisa certa da vida é a volta do Senhor Jesus, plena e gloriosa. Por quê? Porque nem todos vão morrer. E aqueles que morrerem, ou que dormem no Senhor, porque quem está em Cristo, de fato ele não morre, ele dorme, ele vai ser ressuscitado um dia. E se fosse agora a vinda do Senhor, os que estão em Cristo, neste momento, que não morreram evidentemente, eles não vão morrer mais fisicamente, porque eles serão transformados no corpo de glória. Isso é para nós nos alegrarmos e regozijarmos. Então, quando fala-se de ressurreição, desde a época de Jesus, saduceus ali tentaram lhe pegar numa cilada, e Jesus disse: olha, vocês não conhecem, por isso falam tais coisas. Vocês estão errando por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, porque a Escritura fala de ressurreição, e o poder de Deus é grande, glorioso, suficiente para trazer à tona aqueles que morreram, tanto em Cristo como aqueles que não estão em Cristo, que também ressuscitarão, mas para uma outra situação, ou para uma outra situação, que eu vou falar mais para frente. O apóstolo Paulo enfrentava essas dificuldades, e escrevendo a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, e no verso 18, nós encontramos alguma coisa interessante para nós fazermos aqui um breve comentário. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 2 e o verso 18. Glória a Deus. Eu acho que minha Bíblia não tem 2 Timóteo. Aleluia. Tem. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 2 e o verso 18. Eu vou ler o 17 e o 18. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, guarda isso, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Alguns na fé se perderam, foram pervertidos, foram atrapalhados, foram de uma forma colocados um tropeço, por causa de pessoas como obreiros maus obreiros. No verso 15 o apóstolo Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Obreiro tem muito, o detalhe é se ele é aprovado. Muitos não digo, mas tem alguns. Tanto que o Senhor diz assim, rogai ao Senhor da seara que levante ceifeiros, ou obreiros, para a sua seara, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os obreiros, e muitos desses obreiros são obreiros que não são aprovados, e desses que não são aprovados, que não se aprovam, que não se enchem da palavra, que não vivem na oração, que não vivem na busca do conhecimento da verdade plena e gloriosa, pervertem alguns. Tantas linhas por aí dizem que, há alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu vi, saiu até numa revista, não me recordo o nome da revista, se não estiver enganado, é a Eclésia, não vou afirmar isso, nem sei se existe a revista ainda, dizendo que havia uma linha de teólogos, se não me falha a memória, norte-americanos, dizendo que já havia passado a eficácia do sangue de Jesus de perdoar pecados, já tinha perdido a validade. Ora, o sangue de Jesus não tem prazo de validade, ele continua perdoando como perdoou, continua lavando como lavou, continua purificando como purificou. Então são linhas que vão entrando, são mentalidades que vão sendo corrompidas, e homens como eles vão pervertendo, dizendo, olha, já houve a ressurreição e acabou. E esses aqui, entre eles, estavam ali como câncer, como gangrena, algumas versões disso, que vai culminando, que vai em falência de muitos, da fé de muitos, em perversão de muitos. Pois nós temos que entender que o Senhor prometeu e garantiu que os mortos em Cristo ressuscitarão, que os vivos serão transformados, e que isso vai acontecer dentro em breve. Isto fazia parte dos ensinamentos de Jesus. Observe Mateus, capítulo 16 e o versículo 21. Mateus, capítulo 16, verso 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso fazia parte do ensinamento bíblico que Cristo passou, ensinou e nos deu isso. Observe, sempre quando eu ler um texto, tenha a bondade de anotar e em casa ler tudo antes e depois. Verso 21 de Mateus 16 diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ele estava dizendo que ele iria ressuscitar. Ressurreição fazia parte do ensino de Jesus. Olha, de agora em diante eu vou ensinar vocês, eu vou morrer e vou ressuscitar. Mas ele já vinha ensinando que ele ressuscitaria aqueles que estariam nele, que estavam nele.
E isso nós vamos aprender e vamos ensinar nesta igreja, nessa congregação. Deus me dê graça de onde eu pastorear, seja aqui, acolá, de ensinar que em Cristo nós temos vida e que se porventura fisicamente partirmos, vamos ressuscitar pela ocasião da sua vinda. E vamos deixar bem claro isso, faz parte dos ensinos da igreja. Eu sei, a irmã Fátima há pouco tempo perdeu o seu papai, nós tivemos no velório, foi triste, foi doloroso, mas há um consolo, irmã Fátima. Quando o Senhor voltar, antes de nós sermos transformados, Ele vai ser ressuscitado num corpo de glória, e juntos vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Você que perdeu seu pai, como eu perdi meu pai, minha mãe, e algumas pessoas que eu conheci, amáveis, pastores, amigos, servos do Senhor, que partiram para a eternidade, nós sabemos que naquele grande e glorioso dia, vão ressuscitar num corpo de glória que não tem dor, nem doença, nem câncer, nem AIDS, nem com problema na coluna, nada, e nós seremos transformados num corpo de glória. Isso é consolo para a igreja, aleluia! Glória a Deus. Louvado seja. A minha esposa perdeu no ano passado, em poucos meses, a irmã e o pai. Não sei se o pai primeiro, né? O pai primeiro, depois a irmã. Assim, o pai estava doentinho, já com 80 e tantos anos. Doentinho e partiu. A irmã não, estava em casa preparando, adiantando o almoço de domingo, sentiu uma dor no peito, caiu e partiu. Mas descansa no Senhor, tanto um quanto o outro. E pela ocasião da vinda do Senhor, serão ressuscitados em corpo de glória. Isso é consolo para a igreja. Isso tem que ser tema das nossas pregações, dos nossos encontros, do nosso motivo de adoração, de louvar e de exaltar o nome do Senhor, de saber que Ele prometeu. Ele disse para os discípulos: eu vou diante de vocês, eu vou passar muito sofrimento por vocês, eu vou morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ele tinha que pagar o salário pleno, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia, porque Ele tem todo o poder. Mateus 28, o verso 18, Ele disse: depois de ressuscitado, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Observe Mateus 26, verso 32, do ladinho aí. Mateus 26, versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 31 e 2. Então Jesus lhe disse: todos vós, isso na ocasião, quando Ele celebrou a última ceia, saiu com os discípulos, foram para o monte e disse para todos. Então disse Jesus: todos vós, esta noite, me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Depois de ressuscitar, porém, irei adiante de vós para a Galileia. Nesta noite, Ele dizendo para os discípulos: vocês vão se escandalizar, porque está escrito: ferirei o pastor e o rebanho vai dispersar, mas depois de ressuscitar eu vou adiante de vocês. Ele está dizendo: existe a ressurreição e eu sou o Senhor da vida. Lá em João nós lemos que Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, esse vai ter vida, não vai morrer, esse tem vida. Marcos 9, verso 9, vamos lá. Marcos capítulo 9, verso 9. Glória a Deus. No monte da transfiguração, depois que Ele transfigurou-se, mostrou sua glória, Pedro, Tiago e João estavam ali, vindo Elias e Moisés, e aquela nuvem, aquela glória, aquela voz do Senhor, Deus Pai. Aí no versículo 9 diz assim: e ao descerem eles do monte, ordenou-lhes Jesus que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles viram aquilo tudo, viram Elias, viram Moisés, aquela voz, aquela nuvem gloriosa, aquele refulgor, aquele brilho, aquele momento impactante daqueles meninos ali, daqueles moços, daqueles servos do Senhor, digamos assim, dos seus discípulos, lá no monte da transfiguração, onde Cristo se transfigurou em glória, e o seu rosto brilhava como o sol. E quando eles viram o Senhor ali, descendo do monte, o Senhor disse assim: olha, você não conte para ninguém isso, só vão contar depois que eu ressuscitar dentre os mortos. Ele está dizendo: eu vim para isso, para morrer por vocês, para ressuscitar dentre os mortos, para pagar o pecado, para pagar aquilo que é o pecado diz que é a morte, que é o salário, para que vocês tenham vida, porque Ele veio ser o que nós éramos, em carne, em osso, em pele e em sangue, para que nós pudéssemos ser o que Ele é, em corpo de glória. Existe algo aqui tremendo nesse, digamos assim, mistério da ressurreição. Por que isso?
Porque homens pecadores não teriam condições, ninguém teria condição, se não fosse o Senhor fazer isso. Ele veio se tornar o que nós somos, homens, para que nós pudéssemos ser o que Ele tem glória, e glória que não se acaba, ou seja, vida eterna. Ele disse: quando eu ressuscitar, eu vou diante de vocês. Agora, deixa eu entrar aqui um pouquinho mais, e eu quero que você vá para o Evangelho de João, capítulo 6, para nós dissermos o seguinte: como que é isso? Quando será isso? Jesus disse em João capítulo 6, João, Evangelho capítulo 6, verso 39, verso 40 e o verso 44, pelo menos esses versículos nós vamos ler. João 6 e o verso 39. Eu vou ler o 37 também. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Guarda essa expressão: ressuscite no último dia. Observe agora o verso 40. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus veio dizendo que ele ia morrer e ia ressuscitar. Olha, quando vocês me virem ressuscitar, vocês contam o que vocês viram no Monte da Transfiguração. Ou vai ser ferido o pastor, como está nas Escrituras, mas depois que eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês para a Galileia. Ele está dizendo que ia morrer, mas que ia ressuscitar. E depois ele vem aqui em João capítulo 6 pregando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus pais comeram maná, mas esse maná não era o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque eles comeram e tiveram fome. Mas se alguém comer deste pão que sou eu, e beber do meu sangue, comer da minha carne e beber do meu sangue, não vai ter fome, não vai ter sede. Isso causou ali uma situação muito ruim na mente do povo, porque eles não entenderam. Porque essas situações ou essas questões são questões espirituais, e elas se discernem espiritualmente. E como é que nós nos alimentamos dele, da sua palavra, e vivemos nele, imersos nele? E quando ele ensinou isso, ele disse assim: olha, aquele que ouve minha voz, ele não vai morrer, ele vai ter vida, já tem vida. E outra coisa, eu vou ressuscitar, caso ele tenha morrido, no último dia. E ele vem dizendo: esta é a vontade de meu Pai que me enviou, que nenhum daqueles que ele me deu se perca, e eu ressuscite no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscito no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então tem o último dia, que é o dia que Jesus vai ressuscitar. É o ensinamento que ele deixou bem claro, é uma instrução que ele deixou bem clara. Porque Deus determinou coisas aqui, planos aqui, dias aqui, horas aqui, momentos aqui, que nós desconhecemos, não sabemos. Deus sabe exatamente cada segundo que nós vamos viver no corpo físico. Deus sabe exatamente até os fios do nosso cabelo, quantos são, quantos tem. E nós não temos poder de tornar ele brancos ou pretos, ou crescer ou aumentar, mas Deus tem o poder para fazer todas essas coisas. E ele disse que aqueles que são seus, que não se perdem, que Deus o trouxe, que ninguém vai se perder, segundo a sua palavra, e ele vai ressuscitar no último dia. Mas como que vai ser isso? Quando que é esse último dia? Esta é uma pergunta que nós queremos entrar um pouquinho para responder, na medida que o Espírito Santo nos faça compreender cada vez mais. O último dia, que será o dia em que Jesus vai ressuscitar os nossos corpos mortais daqueles que estiverem mortos. Por exemplo, eu costumo dizer que eu não quero morrer, eu quero subir no arrebatamento. Mas para que isso aconteça, eu tenho que passar por todo o processo da grande tribulação, porque a igreja vai estar aqui na grande tribulação. Mas isso acontecendo, eu tenho que ter força de Deus, do Espírito Santo. Por isso tem que nos encher cada dia mais, porque os dias são finais, são os últimos da igreja na face da terra, e nós estamos partindo para o fim do fim, porque os últimos dias vêm desde a primeira vinda até a segunda vinda do Senhor. Esses são tempos de dores, esses são tempos de angústia, esses são tempos de dificuldade. Porém, no fim dessa era de últimos dias, quando Cristo voltar,
e na ocasião da sua vinda, este é o último dia. Que dia é o último dia? Nós lemos em Atos 17 alguma situação, mas eu não li o verso 31, que diz que Deus determinou um dia, que com justiça há de julgar. Eu vou ler Atos 17, o verso 31. Olha só que é um versículo assim que mexe comigo, que me deixa sempre bastante esperançoso e glorificando ao Senhor. Atos 17 e o verso 31, que diz: pois, eu vou ler o 30 e 31. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Pois Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que escolheu, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus determinou um dia, e a certeza que esse dia, que Ele vai julgar com grande peso, com grande justiça, com grande glória, Deus determinou esse dia, e deu certeza ressuscitando este varão, que deu certeza, Deus o Senhor, ressuscitando dentre os mortos. Tendo feito isso, determinado um dia, tendo esse dia determinado, Jesus diz assim, no último dia, eu vou ressuscitar aquele que está em mim, que dorme no Senhor, que dorme nele. Então, que consolo glorioso é esse? Se porventura, nesta noite, eu me deitar e eu passar para a eternidade, ou se porventura eu ir amanhã trabalhar, acontecer alguma coisa e eu passar para a eternidade, ou se no dia de amanhã, durante algum momento, acontecer de eu passar para a eternidade, não fique triste. Tenha um consolo de saber que esse pregador vai ressuscitar, porque Cristo vai ressuscitar os que dormem nele. Eu já vi pastores pregando e antigamente eu falava isso: eu quero morrer pregando, eu quero morrer no púlpito. Eu dizia isso antes, hoje não falo mais, porque eu não quero morrer, eu quero subir no arrebatamento da igreja. Mas se for morrer, eu queria morrer pregando, eu dizia isso. Imagina, eu estou aqui agora pregando, acabou, morrer. Eu vi isso agora há pouco, um irmão na internet pregando e partiu para a eternidade. Mas é motivo de tristeza, porque fica aqueles que os amam e assim por diante. Porém, existe um consolo: ele vai ser ressuscitado pelo Senhor, porque Jesus morreu para matar a morte. E nós vamos falar isso aqui no decorrer desse nosso estudo, para nos garantir a certeza plena e gloriosa que no último dia que Deus determinou, haverá ressurreição. O versículo 30 de Atos 17 diz que que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas espera que todos se arrependam. Então, se hoje é noite de arrependimento, tu se arrependa. Se hoje à noite chegar, Senhor, me arrependo, me perdoa, me purifica, é noite, então te arrependa. Porque pode ser hoje o dia que você vai partir para a eternidade. E se partir em Cristo, você vai ser ressuscitado no corpo de glória. Se partir sem Cristo, vai ser ressuscitado, mas para a condenação eterna. Vamos falar mais para frente sobre isso. Então, quando será este último dia? 1 Pedro 3,10 diz que esse dia é o dia do Senhor, o dia da sua vinda. Não haverá mais dias? Haverá, evidentemente, mas desta era, o último dia é o dia da vinda do Senhor. Deste nosso tempo, o tempo dos gentios, o tempo do povo aqui na terra, antes da segunda vinda do Senhor, é o tempo em que Cristo, que antecede a bendita vinda do Senhor. O último dia é o dia que Cristo voltará. E nesse dia que Cristo voltará, Ele vai ressuscitar os mortos. Nesse dia que Cristo voltará, vai acontecer aquele momento onde Ele vai ter o julgamento. Nesse dia que Cristo voltará, o último dia, por ocasião da sua vida, os mortos sairão das sepulturas. E uns para vergonha e desprezo eterno, e outros para regozijo eterno. Nós vamos falar mais para frente sobre isso também. Então, 1 Pedro 3,10 diz que é o dia do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 1 e verso de número 2, que diz assim: ora, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado.
Olha, está dizendo que esse dia, o último dia, não aconteceu. Havia ali uma carta circulando, alguns comentando que Cristo já tinha vindo e que aqueles que estavam ali tinham deixado de subir no encontro do Senhor, porque eles aguardavam a vinda do Senhor para aqueles dias, como nós aguardamos, como eu aguardei há 30 anos atrás, como eu aguardei há 40 anos atrás, como eu estou aguardando hoje, e se o Senhor me der vida ainda mais 10, 20, 50 anos, eu vou estar aguardando sempre para aquele dia. Hoje pode ser a volta do Senhor, embora saibamos que tem que haver a apostasia, e ela já vem se alastrando, e tem que se manifestar o homem do pecado, que é o anticristo. Isso já está às portas, e Cristo está às portas. Então este dia é o dia da nossa reunião com Ele, o último dia. Se hoje for o último seu dia aqui, esteja guardado em Cristo, arrependa-se dos seus pecados, converta-se ao Senhor, porque naquele dia nós vamos ressuscitar, e se nós estivermos no Senhor, será uma ressurreição de grande gozo e de grande glória. 1 Pedro 2,12 diz que no dia da visitação, ou seja, o dia que Ele visitar os pecados, o dia que Ele vai tratar com peso, que Atos 17:31 diz que está determinado esse dia. Então, queridos, é um assunto muito sério, porque ressurreição pode ser uma coisa boa ou ruim. É claro que é uma coisa boa para nós salvos, mas para aquele que não está salvo é uma coisa ruim. Eu me lembro daqueles pregadores na década de 80, antigos pregadores, alguns já partiram também para a eternidade com o Senhor, que eles falavam assim. Eles faziam um teatro, né, nas suas pregações. Era interessante o jeito que eles falavam, a abordagem desses pregadores. Cada pregador tem um estilo. Os homens usam métodos, né, e Deus usa os homens. Essa é a grande verdade. E alguns homens diziam assim: olha, aqueles que morreram sem Cristo estão nas prisões. E é verdade. Mas tem um dia que ele vai sair daquela prisão, daquele inferno prisão. E é verdade. E aí eles faziam teatro. Imagina, alguns pregadores, não vou citar o nome aqui, eles diziam assim: imagina fulano de tal nas prisões eternas, como lá aquela passagem de Lázaro, do rico e Lázaro, lembra? E ele está preso lá, de repente ele sai, aquele teatro daquele pregador, né? Pensando que ia ter assim uma solução, e agora vai para a condenação eterna, porque ele ressuscita em corpo perecível, não num corpo de glória. Então existe uma alegria muito grande para a ressurreição para quem está em Cristo, e existe um peso muito grande para aquele que não está em Cristo. Não adianta, porque muitos, mais para frente eu vou dizer, sobre eles desejarem até a morte para fugir do Senhor, porque vão preferir a morte do que enfrentar o Senhor, porque não estiverem em Cristo enquanto vivos, porque não é depois de mortos que nós vamos nos acertar, é aqui e agora. Lembra o verso 17, Atos 17:30, que não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele espera que todos venham se arrepender, porque no último dia será um dia de juízo. 1 João 4,17 diz que será um dia de juízo. Então no último dia será um dia de gozo, de alegria, de regozijo, de ressurreição de mortos. Será um dia que a igreja vai estar ali louvando, exaltando o Senhor e de eternidade em eternidade. Mas será também um dia de peso, um dia de juízo, um dia de pesar para aqueles que não estão em Cristo. E se você e eu não estivermos em Cristo, esse dia é um dia tenebroso para nós, o último dia, o dia da ressurreição. Jesus falou assim: olha, eu vou ressuscitar aqueles que vieram a mim, de maneira alguma lançarei fora, e eu vou ressuscitar no último dia. Glória a Deus, aleluia. E quando é esse último dia? Esse último dia será um dia de, conforme fala 2 Coríntios capítulo 1:14, é o dia do Senhor. Esse eu quero ler, 2 Coríntios 1:14. Estou evitando de ler todos, para não ficar muito extenso esse estudo, mas esse aqui eu quero ler, porque eu não tenho iPad, então eu tenho que ficar folheando a Bíblia. Leva um pouquinho mais de tempo para achar um capítulo, versículo e tal, e às vezes eu marco errado aqui e me dá uma dor de cabeça que você não imagina. Mas hoje eu estou nessa benção aqui, 2 Coríntios 1:14, que diz: como também já em parte conheceis, vou ler o 13. Pois nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão as que já sabeis ou reconheceis, e espero que até o fim as reconhecereis. Como também já em parte conhecestes em nós que somos a vossa glória, como igualmente vós sereis a nossa no dia do Senhor
Jesus. Existe muita confusão no meio das linhas teológicas, vamos dizer assim, entre separação entre dia de Cristo, dia do Senhor, dia... Irmãos, o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia da vinda, o último dia é um dia só. São formas de falar do mesmo fato, do mesmo acontecimento, do mesmo evento. Quando você ouvir falar assim, o dia do Senhor, você saiba que é um dia de gozo, mas também é um dia de pesar. Porque quando o Senhor vier, para quem estiver em Cristo, é um dia de gozo, mas para quem não tiver, é um dia de peso. Quando o Senhor voltar, e Ele voltará, da mesma maneira que Ele falou para os discípulos, olha, eu vou ressuscitar e vou adiante de vocês, Ele morreu e ressuscitou e fez tudo o que tinha que fazer, e falou e ensinou, Ele voltará. E quando Ele voltar, para nós, igreja do Senhor, será um dia de regozijo, mas para aqueles que brincam, será um dia de peso, será um dia de pesar, será um dia de esconder-se nas cavernas, de pedir que os rochedos caiam sobre si e se escondam dele, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também é o leão da tribo de Judá. Observe Joel, capítulo 2, verso 11. Joel, capítulo 2, verso 11, diz assim, eu vou ler o 10 também. Diante deles treme a terra, abalam-se os céus, e neguem-se o sol e a lua, e retiram-se as estrelas e o seu resplendor. O Senhor troveja diante do seu exército, muito grande é o seu exército, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível, quem o poderá suportar? A pergunta aqui. O dia do Senhor é um dia grande, terrível, tenebroso, tremendo. Que dia é esse? O último dia que Cristo falou, eu ressuscitarei os meus no último dia. Mas olha só que coisa terrível para aqueles que não estão em Cristo. Olha que coisa horrenda, porque está escrito que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É horrível saber que partindo para a eternidade, sem Cristo, o dia do Senhor não é um dia de regozijo, mas é um dia terrível, grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Só vai suportar aquele que está escondido em Cristo, guardado em Cristo, lavado no sangue, purificado no sangue, comprado no sangue, porque é um dia de regozijo. Então essa mensagem ela traz para nós um cunho de consolo, porque aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar. Se nós morrermos, nós vamos ressuscitar. Nós já temos mais viva e plena esperança. O apóstolo Paulo escrevendo uma carta no texto do início dessa mensagem, ele diz assim, olha, não quero que vocês sejam ignorantes como os demais que não têm esperança, mas nós temos esperança, e a esperança é que o Senhor voltará. E como Ele voltará? Com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, descerá o Senhor, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É este o consolo da igreja. Há uma mensagem de alegria, de regozijo. O triunfo da igreja que operosa trabalha aqui, gloriosa estará ali. A igreja operosa que aqui glorifica a Deus, exalta o Senhor, separa-se do pecado, prega o Evangelho, é a igreja gloriosa que ali estará dizendo, louvando e adorando o Senhor pela eternidade e eternidade. A igreja operosa que aqui em meio à dificuldade, ao pecado, à carne, às investidas do mal, ela continua se santificando, se purificando, é a igreja gloriosa que estará ali louvando e exaltando o nome do Senhor. Então o dia do Senhor é um dia de peso. Observe Sofonias, capítulo 2, verso 4. Sofonias fica entre Gênesis e Apocalipse. Quer ver? Vai ficar bem facinho. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Vai lá. Depois de Amós tem Jonas. Vai seguindo aí. Só puxar aqui que vai chegar lá. Miqueias. Vai lá. Vai lá. Vai correndo. Não tem iPad, vai no iDedo mesmo. Olha aqui, ó. 2 e 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Ouvi, amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Verso 15. Aquele dia é um dia de indignação.
dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. A mensagem, muitos não conseguem entender, mas aqui fala de Nabucodonosor, ou fala, ela tem uma aplicação, algumas situações de mensagem profética para aquele momento e futura. Por exemplo, quando fala do anticristo pessoa, ou melhor, alguma tipologia do anticristo, um espírito, um sistema, e fala do anticristo escatológico, que ainda vai se levantar, e está por aí, próximo. E esse dia fala que é um dia pesado, um dia de densas trevas, um dia de grande peso, um dia em que aqueles que não estiverem em Cristo não vão ter essa alegria de saber, ora, fulano morreu e vai ressuscitar num corpo de glória, Beltrano morreu e vai ressuscitar num corpo de glória, e que alegria será? Esta grande alegria só está reservada àqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós falamos disso, da pessoa que não é salva, daqueles que vão partir para a eternidade, porque Salmo 9,17 diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, nós temos que falar do inferno, falar da separação de Deus com dor no coração, falar isso para o pecador com peso no coração, com pesar na alma, e dizer, arrependa-se, dizer, volte-se para o Senhor, porque o dia do Senhor, o último dia que Ele vai ressuscitar aos seus servos que partiram para a eternidade nele, também é um dia de grande peso, de grande indignação, dia de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, dia de peso. Será que não dói na nossa alma saber que alguém que nós conhecemos e não temos anunciado vai partir sem essa salvação? Este consolo não é para qualquer homem, este consolo é para a igreja. Esse consolo não é para qualquer pessoa, pregador, irmão, não, é para a igreja salva, lavada e remida. Porque na verdade muitos pregam, dizem, gritam, pulam, mas só Deus sabe o que Ele faz nas quatro paredes com a sua esposa em casa. Só Deus sabe como é que Ele trata a família, o filho, a esposa. Só Deus sabe como é que Ele vive realmente. Deus sabe das nossas vidas. Por isso Deus olha e diz assim, olha, espera que nós nos arrependamos. E essa mensagem é para que nós tenhamos essa alegria, tenhamos esse regozijo, tenhamos essa esperança. E o título da mensagem é ressurreição, um consolo para a igreja. Mas não pode ser deixado de lado o alerta para não brincarmos com a santidade de Deus, não brincarmos com a graça e a glória de Deus, não brincarmos com um Deus misericordioso e maravilhoso e olhar para Ele e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. E eu já falei aqui e vou repetir, o homem não tem misericórdia, mas Deus tem. E não é só conhecer o Deus de misericórdia, mas conhecer a misericórdia de Deus. Porque quando se fala só do Deus de misericórdia, um Deus que perdoou Raabe, um Deus que perdoou Davi, um Deus que perdoou tantos outros que falharam e erraram, que teve misericórdia de Pedro. Isso é interessante, é importante e é sábio fazer isso, mas também nós temos que experimentar, não só conhecer o Deus de misericórdia, mas a misericórdia de Deus. Agora observe o que diz Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 verso 1. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Nem raiz, nem ramos. Que dia é esse que Jesus diz assim, no último dia, Jesus ratificou, deixou bem claro que no último dia Ele ressuscitaria os seus. Mas a palavra nos deixa bem claro que esse último dia, para nós, igreja do Senhor, é um dia de regozijo, é um dia de alegria, é um dia de adoração, de glória que nós não conseguimos mensurar. Nós não conseguimos imaginar quão glorioso será esse dia. Olha o que diz João 12, verso 48. 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras,
mas não as guardar, eu não a julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa há de julgá-lo no último dia. Para nós já encerrarmos hoje, não tem como eu seguir mais. Ressurreição, um consolo para a igreja. Se porventura tomarmos por terra hoje em Cristo Jesus, seremos ressuscitados. E quando? No último dia. Quando é o último dia? O dia da vinda do Senhor. Se nós deixarmos o Senhor, ou se nós não estivermos nele, se abandonarmos, se de verdade nunca formos salvos, nós brincamos, nós rejeitamos de forma veemente, ou de forma que alguns olhando parecem, mas lá dentro sabemos de verdade de fato, porque Deus bem sabe todas as coisas. Nesse último dia, que é o dia da vinda do Senhor, mas não vai ter mais dias, repito, claro, o último dia dessa era, desse século. Na era vindoura, não se casa, não se dá em casamento. Nessa era se casa, se dá em casamento. Nessa era nós temos que ter um encontro com o Senhor, porque aquele que veio trazido pelo Senhor, ele não vai perder, ele vai ressuscitar no último dia. O último dia é um dia de ressurreição, é um dia de acerto de contas, é um dia de regozijo, é um dia de grande tristeza para aqueles que não estão em Cristo. Então qual é o apelo nesta noite? Arrepender-se sempre será um apelo bíblico. Arrepender-se sempre será um apelo bíblico, porque o último dia pode ser hoje para mim e para você, e se estivermos em Cristo será um dia de tristeza para aqueles que ficarem, mas teremos uma convicta esperança, um consolo pleno. Paulo disse: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Se estamos tristes, abatidos por qualquer que seja o motivo, tenhamos isso em nós, console um ao outro com essa palavra: Jesus voltará, e quem descansa nele, quem dorme nele, quem morreu salvo, ressuscitará. Ele vai ressuscitar, ele, o Senhor, o ressuscitará em corpo de glória. Porque ressuscitar apenas é uma coisa, ressuscitar em corpo de glória é outra. A Bíblia fala de pessoas que ressuscitaram. Lázaro, a situação daquele filho da viúva de Naim, a passagem com Elias e com Eliseu, pessoas que morreram e ressuscitaram. No entanto, até uma pessoa que foi jogada na cova de Eliseu, quando bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Agora escute, partiram de normalmente e morreram. Agora aqueles que morrem em Cristo, eles vão ressuscitar. Isso Jesus ensinou. Os saduceus não entenderam. Alguns, como Mineu e Fileto, eles, como uma gangrena, como um câncer, eles disseram: isso já passou, não existe. Alguns até vêm pregando hoje, dizendo: isso aí não é coisa passada, isso aí não é para nós, isso aí não faz parte. Mas isso é doutrina bíblica. A ressurreição dos santos é uma certeza que nós temos que ter em nosso coração, que nos traz uma alegria, um alento, mas também um peso. Porque se eu partir para a eternidade, lembra que eu falei agora há pouco, na oração antes da pregação, pedindo oração por aqueles que querem se matar? Onde eu trabalho, dificilmente a semana que não aparece pelo menos um que tentou se matar, através de remédios. Outro dia um rapaz se esfaqueou, agora há poucos dias. Quem quer morrer, na verdade, quem quer se suicidar, ele não quer se matar, ele quer matar aquilo que ele está matando. Essa é a verdade. Como se aquilo fosse acabar e depois então está tudo certo. Bom, uma pessoa endividada, já viram pessoas ricas, milionárias se matando, tiro na cabeça? Tem dinheiro, tem iate, tem viagem, tem tudo do mundo melhor, e se matam. Mas ele não se mata porque ele quer morrer de fato, ele quer matar aquilo que ele está perturbando, talvez dívidas, alguma perturbação, não sei. E como se aquilo fosse a saída e fosse o que lhe fosse dar conforto, fosse dar consolo. Terrível engano, porque aqueles que partem sem Cristo, sem a salvação, um dia vão ressuscitar, mas para o peso eterno, desprezo eterno, separação eterna do Senhor. Mas aquele que em Cristo Jesus partir, ele vai ressuscitar para gozo, alegria e vida eterna. Aleluia. Na próxima mensagem
nós vamos falar sobre as duas ressurreições. Hoje eu falei que nós vamos ressuscitar. Eu falei que pessoas vão ressuscitar para a glória e honra do Senhor, e outros para desprezo eterno. Na semana que vem, ou no próximo domingo, hoje é quinta, domingo eu vou estar pregando na sequência dessa ministração, falando sobre as duas ressurreições. Tinha até um corinho antigo que dizia assim, ó: eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Do norte virá, do sul também virá, do leste e do oeste também se levantará. Todos unidos ao céu subirão, eu me levantarei na primeira ressurreição. Esse corinho ele cantava, era muito jovem, 14, 15, 16 anos. Só que teologicamente ele está fora do contexto bíblico. E nós vamos esclarecer biblicamente as duas ressurreições. Domingo, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então que o Senhor Deus nos dê do seu Espírito Santo, para nós ficarmos firmes com Ele. Se partindo para a eternidade, temos a expectativa e a esperança certa e plena de que ressuscitaremos no último dia, o dia da sua vinda, porque Ele prometeu e Ele não mente. E se porventura vivos estivermos, quando Ele voltar, não precederemos os que morreram em Cristo, e assim que os que morreram ressurgirem em corpo de glória, o nosso corpo também será transformado num abrir e piscar de olhos para a glória de Deus.